Penso que eu quero ir para a futura geração é o entendimento entre os pais, entre os irmãos, dentro da família, para que possa manter essa união. Ser sincero, ser honesto, não querer para os outros o que não serve para a gente. E o que se leva é o que se faz de bem um pelo outro, chegar à presença de Deus e merecer o perdão. A nossa vida é um espelho para aquele que quer seguir. E para entender a essência dessa mensagem para as futuras gerações do Sr. Moisés Nery, temos que revisitar a sua história e colocar o seu legado em foco. Na verdade, sou de Minas, sou mineiro. Uma lembrança mais profunda que eu tenho é de um tio, que ele era surdo e mudo, e ele trabalhava fabricando carrinho, caminhãozinho, fazia mesinha, jogo de mesa para brinquedos, assim, que eu lembro que eu gostava muito de estar com ele e ali mexendo naquelas coisas. Aí vinha as caixas de preguinho e batia com outro martelo para ele ficar com uma ponta aguda, sabe? Eu lembro muito dele, parece que eu estou vendo ele ainda. Nós fomos de Machado. Aí tinha 5 irmãos surdos, cada um tinha sua profissão. O Elias sabia fazer brinquedos, fabricava brinquedos no porão de casa. E eles frequentavam lá em casa, a molecada, e ficava lá junto com ele no porão, vendo ele trabalhar e às vezes lixando algum brinquedo, ou o Elias dava para eles martelar, que não usava cola, era um preguinho. O Moisés foi um dos que foi criado lá junto com a gente no sítio, porque ele e eu e mais uns lá somos mais ou menos baseados na idade. E fomos criados nesse sítio onde tirava leite, tinha bastante porco, tinha água corrente. Meu pai, ele tinha uma fábrica de porvilho e lá também eles ajudavam, a turma do Moisés. Lembro quando eu comecei a andar a cavalo, a primeira vez andava a cavalo com meu pai e fui muito apegado com meu pai. Eu, menino, andava junto e quando eu fui ficando rapaz, assim, então eu tinha uma paixão pelo meu pai muito grande. Aí meu pai foi tudo, né? Foi amigo, foi aquele que chegou quando você estava virando rapazinho, olha, você tem que ir por aqui, não é por aí e tal. E ele me dava a responsabilidade de adulto, né? Às vezes eu penso, um pai para tirar um revólver da cinta dele, pôr na minha e mandar eu ir longe, 20 quilômetros a cavalo, mas pegar compra, tinha que ter confiança, não, era muito menino. Eu deveria ter 12 anos. Quando ele estava saindo, com 12, 13 anos de idade, o pai dele arrancou um revólver e deu para ele e falou, isso aqui é para você proteger, não é para você mostrar para ninguém. Às vezes, alguma coisa que eu vou tomar decisão, eu sempre tenho como base o meu pai, porque eu convivi com ele até depois de casado, né? Nós viemos de uma família muito simples, tanto ele como eu, né? E trabalhador. Toda a vida ele fez tanto quanto meu pai, mesmo muito novo, ele trabalhava, o serviço dele tinha o mesmo rendimento que o meu pai. Moisés pegava um saco de café, ele tinha uma força, tudo que precisava, o meu pai confiava nele para fazer. O Moisés foi um que pegou aquela energia que o meu pai tinha, aquela parte de que você tem que ser gente, você precisa ser gente, e o Moisés pegou aquilo muito cedo. Ele era um admirador do meu pai desde criança. Eles se davam muito bem mesmo. E ele pegou todos aqueles costumes que o meu pai tinha, com toda aquela experiência que o pai tinha de um homem simples, e que aquilo tudo serviu para que ele pegasse e que conduzisse a vida dele com aquele regime, com uma nova experiência. Minha mãe, eu falo que ela foi uma santa mãe. Ela teve 3 irmãs mais velhas do que eu. Então, quando eu cheguei, fui assim, muito mimado pelas minhas irmãs e pela minha mãe.
Não sou o mais velho dos homens. Tem a Maria, Zélia, Ivone e aí Moisés. Aí depois veio a Josefina. Aí veio a Zefa, veio o Isaías, o Natal e a Lúcia. E o Manezão, que é o caçula. Então eu lembro muito assim da minha vida de infância. Foi uma vida muito adulada pelas irmãs, pela minha mãe e pelo próprio pai, né? Amoroso demais da conta. Moisés era assim, ele tinha um amor na minha mãe que era fora de série. E nas irmãs também, né? Passamos uma infância muito boa. Desde criança, muito pequena, a gente ia para a roça e o Moisés sempre me protegia. A gente colheu café, uma vez meu pai pegou uma colheita de café muito grande e o Moisés sempre fazia o serviço dele e o meu. Por ali onde nós morávamos, lá no sítio, lá em Iretama, quando as pessoas queriam que alguém rezasse um terço, ia convidar nós dois. A gente rezava o terço, a gente cantava, a gente fazia tudo bonitinho. Das irmãs, a Josefina foi muito apegada comigo e eu com ela, quando ela começou a namorar, mas ninguém pegava nem na mão. E vai um dia lá e vai indo, ele tentou dar uns garras na minha irmã. Tirei ela de perto dele, ele me empurrou. Ele falou, ô moleque, vou casar com a sua irmã. Eu com a faca, cutuquei esse cabelo, mas cutuquei difícil, hein? Então, meu marido era namorador e eu tinha medo do confronto dos dois, sabe? Meu marido também era um rapaz muito bravo de dar os pulos dele, né? E o meu irmão não concordava de jeito nenhum. Então, isso aí foi muito marcante. Eu tinha certeza o tanto que ele se doía por mim, né? E era capaz de fazer qualquer coisa para me defender. Moisés foi, assim, um irmão especial, ainda é. Depois já de uma certa idade, aí eu acabei, as pessoas que eu familiarizei, assim, foi os meus cunhados. O outro que trabalhava com lavoura, né, que era o Sebastião, casado com a minha irmã Ivone. Parte de leitura, de livro, de ler e contos, essas coisas, foi com o Geraldo. Envolvia em política, participava. E ele que deu aula para nós. A única pessoa política que tinha no nosso meio era ele, que chegou a ser candidato a vereador e participava, né? Envolvia com a igreja. Era uma pessoa assim bem familiarizada com a sociedade. Tio Geraldo Burino, casado com a minha tia Zélia, que era minha madrinha. E o tio Geraldo ensinou muito para ele, principalmente fazer conta, fazer cálculo. E isso ele carregou por toda a sua vida. Eu vim do norte de Minas e ele do sul. E deu certo nós se encontrar lá em Iretama, que é no Paraná. Tem que entender que muitas famílias migraram do sul de Minas Gerais, foram morar lá naquela região, lá em Iretama. Então lá eles são a cidade dos mineiros, porque vários mineiros saíram de lá acompanhando a marcha do café, que veio descendo São Paulo, Paraná e chegou até ali. Naquela época que essa família chegou lá, né, a família do meu avô, aquilo lá ainda tudo era mato, aquela mata do Paraná e muitos rios, né? Mudaram para Iretama, que lá tinha esses fazendeiros lá que davam serviço para eles no cafezal. Descobriram que aqui estavam facilitando o negócio de café, sabe? Eu me lembro que o dia que eles vieram para cá, de mudança, eles vieram de caminhão. Quando eles passaram por nós lá em Machado, nós tínhamos uma casa lá, eles passaram por nós lá, a meninada tudo em cima do caminhão, e ele lá junto, no meio da molecada. Eles eram uma turminha boa, né? O serviço militar, para mim, foi a verdadeira escola da minha vida. Eu não tive oportunidade de estudar, de ir numa escola. Quando eu cheguei lá, eu pensei em fugir, pensei em vir para casa, e achava difícil, achava a comida muito ruim, acostumado a comer a comida da mamãe, né? Até que um ponto eu cheguei e falei, não, aqui tem que ser, e aí encarei mesmo. Naquela época ali na fronteira do Paraguai, da Argentina ali, que tinha
teve muitos momentos quase de risco mesmo, de atirar ou alguém atirar na gente. Eu participei quase de todos. Meu pai, ele foi fazer o seu serviço militar na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, pelo fato dele ser muito trabalhador, de ter energia braçal mesmo para as coisas, que ele acabou se destacando. Um dia ele estava de guarda à noite, guardando o paiol de armas. Eles tinham uma senha, uma contrassenha para as pessoas que estavam chegando. E aí, um comandante de alta patente foi lá verificar. E ele falou a senha e a pessoa não gritou a contrassenha. Aí ele deu alto para a pessoa, alto que senão atiro. E a pessoa não parou e ele engatilhou a arma dele e a pessoa escutou, aí parou e falou a contrassenha. E aí ele chegou, disse que bateu continência, falou, posso conversar com o senhor, comandante? Pois não. O senhor chegou muito próximo sem falar a contrassenha e passou muito perto de eu atirar no senhor. É uma história também que ele conta, que impacta, né? Naquela época da Revolução e tal, e aquilo era um medo muito grande que se tinha. E ele sempre foi assim, aquele cara corajoso. Não, eu vou. A mãe chorava muito, o pai preocupado. E eu lembro que no dia que era para ele ir, chegou uma hora, meu pai chegou e falou assim, meu filho, tá na hora. Ele levantou a cabeça e pegou o rumo e saiu. Então aquilo foi uma das primeiras coisas que marcou. E ele saiu decidido que não desistiria. Ele serviu o exército, ele traz esse aprendizado do exército, né, de defender a família. Olha, se tem alguém que defende a família, né, nas horas difíceis de todos nós, né, ele sempre estava junto, defendendo, dizendo, orientando. Quantos momentos da nossa vida, né, ele nos orientou, ele disse a opinião dele, mas a opinião dele é uma experiência de vida, é sabedoria. Porque o exército é que ficava, qualquer coisa entrava em prontidão. O que é prontidão? Tá com a arma, com munição, tudo pronto para pôr jogar nas costas e viajar, né? E aí os próprios cabos e sargentos, eles tinham as pessoas que eles confiavam de levar junto, né? Quase todas as vezes pedia voluntário, eu era um. Se era 3 ou 4, eu era um do que dava. Isso aí acabou mostrando a minha disposição, né? Eu não tirei em pessoas ali não, porque coisa grande, quem acabava tirando era cabo e sargento. Começamos a namorar, ele foi servir o exército. Aí ficou 1 ano. Quando ele voltou, ele falou, Nilo, não dá para nós casar porque eu tenho que fazer alguma coisa, trabalhar primeiro. Namoro com a Geni, você não é menino de ficar enrolando, pensando em casar com a Geni. Seria uma boa companhia. Foi aonde que nós voltamos a namorar e namoramos firme até resolver casar. Ele aprendeu muito no exército. Ele veio assim com uma doutrinagem muito boa, sabe? Ele aprendeu a respeitar as coisas, a ter as coisas no lugar. Foi uma experiência muito boa para ele que ele deve ter trazido e trouxe até agora na experiência de vida dele. A região de Machado era uma região de terra fraca. Lavoura era muito difícil e tal. Aí vendeu uma terrinha que eu tinha em Minas e comprou uma área de 5 alqueires depois em Iretama. No início não deu para assimilar tanto porque eu era muito criança, né? Mas ali que eu comecei a ir junto com meu pai e tal, e fui os primeiros passos assim de agricultor, de mexer com uma enxada, assim, foi em Iretama. E era uma terra, não era uma terra plana, mas era uma terra fértil. Produzia milho, feijão, arroz, café, plantou uma parte de café. E ali iniciou tudo. E ele ia lá para a roça e ficava lá o dia inteiro, lá, né? Aí ele ficava lá a semana inteira.
Essa vez eu fui lá levar o trator, já fazia quase uma semana que estava lá. Chegou ali 1h da manhã. Aí puxei a cortina ali. Ué, você não tá dormindo não? Tô, ué, mas escutei você chegar. Aí ele falou, você tomou banho aonde? Eu fui naquele corguinho de trás ali, tomei banho lá. Ah, tá bom. Mas pra ir lá agora, eu não vou lá agora não. Amanhã eu vou levantar cedo, nós vai lá, tá? Nós vamos junto lá, que aí você fica vigiando, ver se o sucuri não come a gente. Aí no outro dia ele foi também, tomou banho. Mano, eu vou tomar banho, mas nem roupa não tem, e ele cheio de carvão. Falei, você com a cara cheia de carvão, olha, você tá imundo demais, rapaz. Aí eu não tenho nem roupa pra vestir. Falei, tem um macacão ali, você veste um macacão. Pegou, foi lá, tomou um banho. Falei, nossa, agora tá bem. Eu tô cansado de falar pra você, vai pra casa, pra você se ajeitar. Não pode ficar igual você fica. Eu não largava o costume dele querer se esforçar demais. Ele vestiu o macacão e ficou lá o resto do dia. Meu pai tinha me dado uma terra e era 5 alqueires. Deu 5 alqueires para mim, 5 para o Isaías, 5 para o Natal. E eu acabei transformando esses 5 alqueires em 20. E 20 alqueires já é um pedaço grande de terra, e só mato. E chegou na hora de derrubar, eu fui comprar uns negócios para fazer um chiqueiro de porco, essas coisas. Cheguei lá num local que vendia peças, coisas assim, vi aquele negócio em cima, tinha um toco e estava assim a motosserra. Eu cheguei, beirei, olhei aquilo ali e tal. E o que é aquilo ali? Ele falou, motosserra. É motosserra, o que é isso? Ele foi lá, tinha um pau assim, nessa grossura, em 2 forquilhas assim, ele cortava desse tamanhozinho assim. Cortava, pai, mas aquele cortava demais, viu? Aquele parece que me arrepiou assim. Mas aquele chegou a me dar um arrepio de ver aquilo, até hoje arrepio. Eu falei, se derruba a árvore, falou, derruba a árvore também. Falei, se eu comprar um negócio desse, que você manda o rapaz lá ensinar a derrubar a árvore, manda, se eu mando entregar lá, ele te ensina lá. Aí comprei uma motosserra. E era uma terra que tinha muito mato, muita árvore. Ficava às vezes lugar que você gastava 4 homens, ou 5 homens para fazer, eu fazia meio-dia. O tio Moisés, logo que casou, comprou lá um pedacinho de terra e foi morar lá com a minha tia. Você pode imaginar o barro naquela época, porque ela é uma região de um barro vermelho. Então imagina ele morar lá, né? Lá na casinha lá onde ele morava, né? Então, interessante, né? Porque isso também ele herdou do meu avô, né? Os meus tios, o tio Moisés, essa coragem de enfrentar a vida, né? As dificuldades. E veja que daí de lá, logo depois ele se mudou a Campo Mourão, que é quando começaram com posto de gasolina. E daí tinha a transportadora de óleo diesel. E as coisas foram crescendo. A história que o Moisés fez com a família dele, junto com o tio Mananzinho, quando eles chegaram aqui, é coisa incrível, né? O trabalho naquela época não era tão fácil hoje, com esse tratorzinho aqui ou com um trator maior. Naquela época era no braço mesmo, era na enxada. O Moisés ajudou a família dele aqui, aqui eles tinham um terreirão de café, essa casa aqui era uma tulha, que na época eles faziam café aqui, eles tinham outra propriedade em cima ali, onde quando o tio Mananzinho chegou aqui com a família, morou lá, tinha outro terreirão de café, a principal atividade deles era o café. É uma pessoa que eu admiro muito, me inspirei nele. Ele contava para mim que ele deitava meia-noite e levantava às 2 da manhã. Eu achava que era impossível, né? Mas não é impossível não. Hoje eu mexo com aviário e também tem essa rotina da noite adentro. Ver ele aqui de Iretama, sair daqui, ir para o Mato Grosso e chegar onde chegou, só tem que dar os parabéns para ele. Nós morávamos em Iretama. Falaram para mim que quem quisesse ganhar dinheiro ali, deveria de montar um posto de gasolina lá. Um taxista. É muito fácil. Você é cara de pau, vamos lá, eu te levo você lá na Ipiranga, eu te apresento lá e você conversa com eles. Aí você consegue convencer os homens e eles vêm aqui montar o posto de gasolina. Foi ramificando, né? Não uma coisa. Tivemos transportadoras
A gente mexia com cereais, que era da responsabilidade do Isaías. Depois tivemos transportadora de combustíveis, né? E assim foi ele. Eu só agradeço, porque valeu a pena. Chegou a ter 3 postos de gasolina em Camorão. Em Iretama 1, que foi o primeiro. Manuel foi trabalhar no posto para poder já ir pegando experiência. Ele era pequenininho, né? Aí ele ia para lá, ele trabalhava, atendia tão bem os clientes, ganhava chocolate, ganhava uma coisa, ganhava outra. Campo Mourão, quando a gente começou a trabalhar, o posto de gasolina não podia vender para o produtor. Não podia transportar combustível em tambor. Bom, mas quem que vai abastecer o pecuarista, o fazendeiro? Transportador, revendedor, retalhista. Aí a gente acabou montando uma empresa dessa e te cadastrava na companhia. E você tinha aquele combustível teu ficava reservado na companhia. Aí eu carregava e entregava para você. Como a gente pegou e deu certo, a companhia ia lá e acertava e punha na nossa mão. Depois de 10 anos que eu estava aqui já em Camorão, aí que eles compraram aqui e eu vim trabalhar com ele aqui. Tá? Aí trabalhei 14 anos e meio com eles. Trabalhei com caminhão-tanque, trabalhei com carreta, carroceria, tudo. Eu vim para Campo Mourão com 15 anos. Cheguei aqui, fui morar lá na casa dele, junto com a família dele, com os filhos todos, né? Pude aprender muita coisa com eles. Eu comecei de frentista de posto de gasolina, né? Fui trabalhar em transportadora, fui ser financeiro e tal, e por final eu era gerente da empresa, do grupo, então eram várias empresas, né? E ele olhava eu com uma pessoa que talvez tinha todas as condições para ser muitas vezes até melhor que ele. Eu tenho um maior orgulho, né, de ser seu sobrinho, de ter sido criado também, além do meu pai, criado por ele, né? Ele foi é uma pessoa importante para mim e eu sigo os passos dele. Então hoje eu posso falar, é uma pessoa que a gente abraça. A gente abraça ele assim com vontade, né, com gosto, e não liga de ficar lá tantos segundos, minuto abraçado, que esse contato é um contato verdadeiro. Eu lembro que eu era pequeno, todos morávamos ali no interior do Paraná, e a um certo ponto ele começou a vir ao Mato Grosso, começou a fazer viagens para cá, fazer negócio. A gente olhava ele como um cara que não tem medo, é corajoso, desbrava novos mundos. Me dou porque meus filhos e minhas filhas são meus verdadeiros amigos, são eles. A memória afetiva que eu tenho do meu pai sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi muito amoroso, ele sempre gostou muito de pegar no meu cabelo, ele sempre foi beijoqueiro e ele sempre foi muito carinhoso com a gente, e comigo especialmente. Por ser filha mais velha, então a minha mãe fala que naquela época os pais queriam os filhos homens, né? E meu pai ficou muito feliz quando eu nasci por ser mulher. Ser amada como eu sempre fui pelos meus pais, me tornaram a pessoa que eu sou hoje, né? O amor, ele sempre carrega e coloca na gente uma leveza, uma essência de alegria que eu acho que eu possuo e vem desse amor que eu sempre recebi. Primeira lembrança, eu morava ainda no sítio, lá em Iretama. Eu ganhei um triciclo, eu passava, desviava das coisas e eles batiam palma. Que meu pai comprou umas galinhas, que eu me lembro de eu estar no terreiro, com uma varinha, e eu tinha muito medo. E bem lá, do primeiro momento da infância, isso é uma coisa que me acompanhou ao longo da minha vida toda. O que eu mais lembro da infância foi quando o meu pai comprou a fazenda aqui no Mato Grosso do Sul, né? E nós ficamos lá no Paraná. Na época a gente jogava bola na rua, corria, andava de bicicleta, andava de carrinho de rolimã. E isso eu e o Márcio fazia
E lembro quando nós viemos a primeira vez aqui para a fazenda, aqui no Mato Grosso do Sul, nós viemos em cima de uma caminhonete de carroceria que tinha capota e deitado em colchão atrás da caminhonete. As lembranças que eu tenho assim, da minha infância, o meu pai sempre trabalhando muito, viajando, e eu mais em casa com minha mãe, com meus irmãos. Mas o meu pai era aquele herói, né? Aquela pessoa, provedor e meu protetor, né? Quando ele chegava de viagem, eu e meu outro irmão, a gente picotava papel e fazia festa quando ele chegava, jogava papel. Quando ele sentava comigo era o nosso momento, né? Então, parecia que ele tinha um carinho diferente comigo, que eu era a caçula dele, né? Então eu me sentia mais especial, mais protegida do que os outros irmãos, então eu me achava, né? Mimada por todos, né? Não só pelos meus pais, mas pelos irmãos. Eu sempre gostei que as atenções ficassem voltadas para mim. E naturalmente as atenções eram voltadas para mim, porque eu era bonitinha, linda e caçula. Eu lembro também numa fase na infância que a gente ia para fazenda, eu gostava de estar andando a cavalo, eu gostava de estar pisando na terra, pisando na areia, me sujando, sempre tive tudo. Mas ao mesmo tempo eu sempre vi sempre a humildade, aquele amor, né, de família, aquela proteção, aquele carinho dele. Sempre tive muito respeito, né, por ele. Ele tinha todo um jeito de conversar, de ser carinhoso, né, acolhedor. Eu tenho muitas lembranças, a gente lá em Campo Mourão, numa casa que a minha tia morava. A gente brincava bastante e chegou uma fase que eu precisava estudar. A cidade do interior não tem muitos recursos de estudo. A minha tia sempre falou: Michele, vem morar com a gente, ou você vai ter que ir para um colégio interno. Eu falei: não, eu vou morar com a minha tia, eu quero crescer com a minha tia, eu quero crescer com os meus primos. Eu me recordo de algumas vezes o meu tio chegando da fazenda, trazendo doces, e a gente fazia uma maior festa. A gente ficava ao redor dele, ele sempre beijava muito a gente, brincava muito com a gente. Alguns momentos assim que marcaram, que foi o momento da minha formatura, porque como eu não tinha a presença do meu pai, meu tio dançou comigo a valsa. O momento do meu casamento, ele entrou comigo na igreja, né? E o momento que os meus filhos nasceram. Porque ele esteve presente o tempo todo, dando um amor de pai para mim, dando um amor de vô para os meus filhos. Sou muito grata a isso. Eu e Mané não é pai e filho, é filho e pai quase. Eu nasci nem no hospital, nasci no sítio mesmo, através de uma mão de parteira mesmo. Quando ele se casou, ganhou um sítio de 5 alqueires do meu avô. E depois, mais pra frente, apareceu uma pessoa, ofereceu pro meu pai o sítio, pro meu pai oferecer pro meu avô. Aí meu pai foi conversar com meu avô falou assim: eu fico com o seu sítio e dou pro filho mais novo, que era o tio Manuel, né? E eu te empresto o dinheiro da diferença para comprar esse outro sítio. O meu avô fez questão de comprar um sítio para cada filho, as filhas também, né? Meu avô também fazia questão de ajudar os genros. Naquela época, era tudo muito no fio do bigode, o que combinava estava combinado, e você dormia em paz, tanto para você fazer, quanto para você receber. E eles trabalhavam muito em sistema de mutirão com os vizinhos. Então, um dia trabalhava num sítio, outro dia trabalhava no outro, e com isso eles contam que, de fato, prosperaram todos juntos, a família. Quando ele me conheceu, ele falou: olha, eu tô ganhando mais uma filha hoje. E sempre muito preocupado com a família, muito religioso, sempre buscando a Deus, reza o Santo Terço todos os dias. E sim, a gente vai pegando o exemplo. Ele se doa, ele tira de si para dar para o outro, ele se coloca na situação da pessoa, não só da boca para fora, ele se coloca literalmente. E é isso que a gente quer para nossa vida, pegar o exemplo dele. O meu pai, com certeza, né, deve ter sido o maior líder da família dele mesmo. Todas as minhas tias, meus tios, no caso cunhados dele, e próprios meus tios, sócios dele, se espelhavam nele, não mediam esforço para ajudar, seja financeiramente, seja através de um favor, de ir lá, pegar para fazer e resolver o problema das pessoas. Ele sempre foi dessa forma, muito natural.
86, eu os conheci, a dona Geni e o seu Moisés. Eu estava muito doente. E ao chegar no escritório, ele e ela me colocam no seu carro, me levam para Campo Grande, me internam com o médico particular da família deles. Eu fico ali por uma semana, aí eu vou para a casa deles e já fico estabelecida ali como parte da família, trabalhando com eles. E os filhos deles, os netos do seu Moisés, todos têm um carinho muito grande comigo. Quando eu comecei a ficar doente no seminário, quem foi até lá me buscar para fazer o tratamento em Curitiba foi o tio Moisés com meu pai. Eu já conversei muito com ele, já aproveitei muito da convivência com ele. Dessa terra nós não vai levar nada. O que nós vamos levar? Aquilo que a gente fizer de bom um para com o outro. Se tiver eles precisando, como se diz, eu vou estar ali para ajudar. Eu gosto dele, eu considero ele como se fosse um pai para mim. O que mais marcou foi o dia que a minha esposa começou os trabalhos de parto. Da estrada começou a chover. Chegou um ponto, tinha uma lagoa de água muito grande. Quando eu entrei lá no meio, fundou a caminhonete e não ia mais. E chegou Moisés com a caminhonete dele atrás. E ele não pensou muito. Posso pegar a senhora, comadre? Aí a Cleusa falou, pode. Aí ele arrancou a roupa, ficou só de cueca e entrou lá e pegou ela de dentro da caminhonete e trouxe ela assim. Aí nós montamos na caminhonete dele, seguimos a viagem e ele ficou lá para tirar a nossa que estava atolada. Nós temos outras passagens importantes, mas na minha vida, na vida da Cleusa, foi essa a mais importante que teve. Que eu estava numa quermesse lá em Campo Mourão, eu saí para ir para ir embora, aí a polícia veio, nos enquadrou e levou para a delegacia. Eu conheci o subtenente, estava lá, está liberado, não tem nada não, isso é gente boa. Quando eu estava saindo, o Moisés chega e ele me falou, olha, se você tivesse indo preso e você na razão, eu sou teu companheiro até a morte. Mas se você estiver fazendo coisa errada, você vai ter que se virar sozinho. Então, isso serviu como um exemplo, né? Que ele nunca gostou de coisa errada. Os filhos, cada um estudou, se formou naquilo que ele quis, a gente não foi a gente que indicou. Meu pai sempre dizia, né, o estudo ninguém tira, né? Aproveita para você estudar, porque você pode ser uma grande médica, uma grande advogada, uma grande professora, engenheira, nunca impôs, né, nenhum tipo de escolha, sempre deixou a gente livre, sempre tive todo o apoio dele em todos os momentos. Meu pai sempre ensinou que a gente ia correr atrás, que a gente tinha que ser forte, que a gente tinha que lutar pelos sonhos. Nunca me senti desvalorizada pelo meu pai. Olha, o seu pai está na fazenda trabalhando, dando maior duro, e eu correndo com vocês tudo lado. Então, aproveita a oportunidade, porque eu quero ver os filhos estudados. Eu tenho orgulho de ser mãe de 4 filhos. São demais, carinhoso, nunca deu problema sério para nós. Aí formou a Eulália primeiro, depois veio o Manuel e formou o Márcio. O Manuel fez agronomia, o Márcio estava terminando medicina veterinária. A Eulália fez odontologia, a Elisângela fez direito. Tanto o pai quanto a minha mãe fazia o seguinte questionamento: você acha que você se esforçou o suficiente? Se esforça melhor que você vai alcançar. E isso é uma maneira, eu acho, de você incentivar e não colocar uma limitação. Meu pai foi um pai firme, mas ele sempre esteve muito perto da gente. O tempo todo, a presença deles me tornaram uma pessoa mais segura, uma pessoa que
nunca teve receio de enfrentar as coisas e a certeza de que você tem aquele amor, aquele amparo, né? A família Neri é uma família assim, católica, de tradição. Não conheço Neri que não seja católico. Uma base principal da vida da gente é a pessoa ter uma religião, né? A morte é uma coisa que ninguém escapa, né? O Márcio faleceu com um acidente com uma arma. Um acontecimento que a gente nunca esperava, viu? Foi muito triste. A fé é algo muito forte dentro da minha família, ter a certeza absoluta de que a fé é um diferencial na vida da gente. Meu pai sempre colocou para nós a presença de Deus dentro da nossa casa. O que mais teve um impacto profundo na nossa família foi a morte do meu irmão, Márcio Elias Neri. O Márcio era um menino maravilhoso, um irmão extremamente amoroso. Meu pai teve um sofrimento muito profundo. Ele não conseguia ir para a fazenda. Ele chegava na fazenda, ele chorava e ele não conseguia ficar lá. Foi muito, muito importante a força e a fé de se reerguer, acima de tudo, de mão dada com Deus, né? Isso que fez a diferença na nossa vida, nesse momento de dor. Meus pais, que foram as pessoas que mais sofreram com tudo o que aconteceu, não sucumbiram, né? Eles, a fé e a certeza de um Deus que é misericordioso, que é amoroso, a vida continuou, né? Momento, por exemplo, também que a minha mãe descobriu o aneurisma, então nós três íamos junto fazer oração na paróquia São João Bosco, fazer o cerco de Jericó, então eu vendo ali meus pais juntos, rezando na humildade, suplicando a Deus ali uma cura, né? E nunca desistindo. Então eu penso que eles são exemplos de fé e de força. A coisa mais bonita que o tio Moisés deixa para todos nós é a fé. Ele sempre deu um exemplo de fé nas horas mais difíceis. Eu não posso deixar de contar o testemunho que eu vi ele do lado do filho morto. Foi a prova cabal de tudo aquilo que eu vi durante a vida toda. De ver que a vida continuou, a vida não parou ali. Talvez o filho que se parecesse mais com ele, assim, de desbravador, de corajoso, era esse filho. Ele que deu toda a nossa formação inicial dentro da Igreja Católica. Né? A nossa formação de caráter, nossa formação de religiosidade, o amor entre família, a cumplicidade, o respeito. Quando o Márcio faleceu, nós rezávamos o terço todos os dias juntos. Foi na fé que nós conseguimos vencer essa perda, né, do Márcio. Eu faço parte dessa família e eu vivi com eles os melhores momentos da vida deles, mas também vivi alguns momentos tristes e de muito sofrimento e dor. Porque eu fui carregada no colo, né, por essa criatura que nos deixou em 95. Ele me amava profundamente e falava desse amor para quem quisesse ouvir. A religião para a nossa família, de fato, sempre foi fundamental. A fé é algo que ele trouxe com ele e que também passou para os filhos, para a família inteira, para os irmãos, para as irmãs, todos, sempre muita fé. O que mais marcou a questão da fé dele, num momento muito difícil para toda a família, todo mundo sofreu muito, foi a perda do meu irmão. A gente convivia muito, tinha uma excelente convivência. Acho que uma das últimas pessoas que ele conversou antes do fato ocorrido foi comigo, todo mundo ali até com certo desespero, e ele falou assim: gente, vamos acalmar. Pediu para o meu tio Natal pegar a Bíblia e rezar a Bíblia. E quando meu tio abriu a Bíblia, o que ele leu foi muito fundamental ali para aquele momento que a gente estava até em desespero, né? Realmente ele sempre foi muito apegado a Deus, a religião, a fé, porque se não fosse isso, talvez não resistimos, né? Não tem como não se emocionar a hora que a gente volta lá, né? Já tem 29 anos que isso aconteceu. A fé é a mola mestre. A minha mãe é uma mulher muito religiosa e ela, com toda aquela simplicidade de humilde que tinha, que a gente morava na roça, ela sentava às vezes à noite
com os filhos em volta da mesa, pegava uma Bíblia, ela lia da maneira dela e ela explicava o que era uma fé, a vida de Cristo, como o Cristo viveu, como ele morreu, tudo o que nós aprendemos. A primeira igreja doméstica é a nossa casa. O primeiro que pegou esse segmento foi o Moisés. A perda do Márcio, que sofreu um acidente, aquilo foi uma coisa muito triste. Ele era um jovenzinho que saindo da faculdade, na formação dele de veterinária, e ele sofreu um acidente e Deus levou. Quando Moisés chegou na casa dele, que estava todo mundo esperando, aí que você vem, a tua formação religiosa, nesse momento, fala mais alto. Então isso foi um momento muito triste na vida deles e na nossa vida, foi a perda do Márcio. O Moisés hoje, graças a Deus, está com os filhos crescidos, os netinhos dele já estão todos crescidinhos. Então esse momento bom também ele passou dessa vida. Quando o Márcio partiu para nós, foi muito difícil, mas o que ajudou muito foi as orações. Aí que eu aprendi a ter mais fé, mais confiança. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ao pão nosso de cada dia. Nós temos 2 padres famosos na nossa família. Um é o padre Zezinho, que a gente sabe que foi um dos primeiros padres a fazer músicas. E temos também o irmão Nery, que é padre também, famoso mais pelos textos que escreve. A dona Eugenia na minha vida foi cabeça, perna, braço. Ele sempre se deu muito bem, graças a Deus, nunca tivemos problema. Eu era uma pessoa que eu sempre tinha o pensamento positivo assim, eu quero me casar, ser uma boa esposa, companheira, uma boa mãe, quero ter meus filhos. Queria fazer um casamento para viver bem. Um ótimo marido, né? Um respeitador, né? Fez uma vida com a minha irmã muito bonita. Um marido muito amoroso com a minha mãe. Ele sempre foi um homem muito protetor de nós, filhos, e sempre fez questão de que nós tivéssemos um respeito muito grande pela minha mãe. A união que ele tem com a dona Geni, eu acho que eu nunca vi um casamento que nem o deles. A cumplicidade dos dois, é que nem ele fala, mulher que nem essa, Dona Marieta, eu jamais vou achar mais. Essa daí veio, tocou no meu coração desde o primeiro dia que eu conheci ela. Minha cunhada, uma mulher maravilhosa, super mãe, que soube educar os filhos com a graça de Deus. Eu acho importante a união da família, né? Na minha vida eu falo, valeu viver, estar aqui. 50% pai e 50% irmão. Porque ele sempre foi o cara, vamos dizer. Sempre ele teve na frente de tudo, me ajudou bastante. Então eu tenho ele como meu herói mesmo. Fez tudo para que eu entrasse na sociedade com o pouquinho que eu tinha. É uma pessoa de exemplo, uma pessoa muito religiosa, não gosta de coisa errada, chega a emocionar mesmo, ele é o cara. Nunca a gente teve nenhuma indisposição assim um com o outro. Tinha uma personalidade muito forte, mesmo ele sendo novinho, não tinha medo de nada, sabe? Moisés é um homem valente, né? Um homem que venceu sempre pela garra, muito trabalhador. Começou a vida dele num sítio lá em Iretama. Nós começamos a nossa vida juntos. Ele sempre foi o líder, né? O Moisés sempre foi um projetista. Ele projetava uma coisa e ia em cima e não desistia até que conseguia.
Ele não media dificuldade para lutar, não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para viajar. Foi um grande homem, um grande pai, soube educar os filhos, foi um homem abençoado. Ele me inspira, né? Nesse aspecto de força, de dedicação, de temor a Deus, né? De nunca esquecer a origem da gente. O que eu mais precisava era uma pessoa assim como meu esposo atual, que é um cara tranquilo, um cara calmo, uma pessoa confiável e que tem caráter. Eles têm essa semelhança de firmeza de caráter, honestidade e trabalho, né? O legado maior que eu vejo assim, que é a honestidade, conquistar as coisas com trabalho e acima de tudo, a simplicidade. Ter a família sempre por perto, uma pessoa firme, de fé, de comportamento exemplar, puxa a palavra, faz uma oração, dá uma direção, conta uma história. Eu vejo ele como um esteio da família. Legado de amor, respeito, fé, honestidade e ser uma pessoa determinada e respeitar sempre o mais velho, o adulto e a pessoa que tem a maior representatividade na família. Na época do nosso casamento, quem entrou com a Michele na igreja foi o seu Moisés. O seu Moisés e a dona Geni foram os pais dela quando ela veio estudar para cá e sempre teve esse vínculo. Tanto que os meus filhos chamam de vovó Geni e vovô Moisés. A parte da integridade, a parte do núcleo familiar, a importância de a gente tentar fazer negócios e ser empreendedor, mas sempre sendo íntegro. Então, agradecer mesmo os momentos que nós tivemos de conversa e os ensinamentos que conseguiu passar em todos esses momentos felizes que nós tivemos até agora. A trajetória dele foi muito bonita, né? A pessoa trabalhou muito, a pessoa decente, uma pessoa muito honesta, né? O seu Moisés tenta ajudar todos que estão ao redor, né? Ele é uma pessoa muito bacana. Falar da família de Moisés Nery para mim é algo assim que transcende a minha capacidade de compreensão, porque eu não consigo colocar palavras suficientes para descrever o amor que eu tenho por eles. Então eu faço parte dessa família e tenho muito orgulho de dizer isso. O legado que meu pai deixa para mim enquanto filha é de que, bom, primeiro, vale a pena viver com alegria, com entusiasmo. Um legado de coragem, ele me dá isso assim de uma forma muito clara, de honestidade. O legado maior do meu pai é essa família maravilhosa que ele construiu e com a graça de Deus a gente segue com os nossos filhos, eu transmito isso, meus irmãos também. Eu vejo nas minhas filhas a coragem que meu pai transmitiu para mim e minha mãe também, a força diante das dificuldades. Isso eu acho que é um legado assim muito poderoso e ele fez isso com muita maestria. Ele sempre foi muito afetuoso, né? Sempre muito querido, sempre tratou os sobrinhos como filhos. O tio Moisés sempre exerceu em todos nós, os sobrinhos, uma fascinação. Porque sempre nós o víamos como um cara empreendedor, um cara inteligente, um cara como pai de família, como marido. Desde pequeno, todos nós olhávamos ele com admiração. Tê-lo conosco é uma grande bênção. Obrigado, Deus abençoe. A gente tem que agradecer a Deus e dizer assim, missão cumprida, né? A gente for conviver com criança, querendo ser só avô, não vira. Então eu voltava quase a ser criança junto com ele. Jogava bola, pescava, caçava de estilingue, fiz uns estilingues, vai ficar doido. Eu só tenho a agradecer a Deus de ter uns netos tão maravilhosos como a gente tem, né? A gente brincava de boneca. Era muito legal. Eu pegava as bonecas,
Tinha um monte de boneca. Aí o vovô põe a boneca na caminha e a gente brincava. Ele compra doce, ele compra picolé. Ele é muito legal. Ele brinca de esconde-esconde, de pega-pega. Você vai lá na fazenda? Brinca, joga bola, pesca, dá comida pros peixes, pros animais, anda de caminhonete. Você gosta de andar dentro da caminhonete ou lá em cima da caminhonete? Em cima. E você, parece com quem? Papai. Então você parece com o vovô também. O que mais que é parecido? Sorriso, o cabelo, o olho. Beijo, vovô, te amo. O vovô Moisés sempre foi nas minhas apresentações de balé, festa junina, todas as apresentações que tinha na escola. O vovô sempre foi muito perseverante, porque desde o começo, pelo que as histórias que a minha mãe conta, não foi fácil chegar onde a gente está hoje, e mesmo assim o vovô continuou persistindo. E também em relação à fé, eles veem a missa em casa, reza o terço e lutando para construir a nossa família e para dar um futuro bom pra gente. E eu acho que ele conseguiu. Hoje em dia eu sou católico por causa, como se fosse da herança dessa família que meu avô foi construindo. Meu avô, eu acredito que ele sempre foi católico, sempre teve devoção à Nossa Senhora Aparecida. Isso foi passando para minha mãe e automaticamente também passou para mim. Então, graças à fé dele, eu sou o que eu sou hoje em dia. Uma pessoa que recebe graças todos os dias do nosso Pai Celestial. A fidelidade dele, eu acho que é algo muito admirável. Conseguiram construir uma família que está sendo duradoura e assim vai indo produzindo frutos. Eu tenho muita memória com ele, porque ele sempre gostou de criança, ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que gostava de abraço, uma pessoa muito boa de conversar. E ele sempre tem muita história para contar, muita história legal, história divertida, história de superação, de sofrimento, histórias tipo que dá para levar para a vida, que tem alguma coisa a gente aprender sempre com ele. Saber como lidar com as nossas experiências através da experiência dele. Quando eu vim para a fazenda, o negócio deles era estar junto comigo. Se eu tivesse em trator, eles queriam estar no trator, só ia para os tanques que eles estavam junto. Então eles se apegavam muito por essas oportunidades de estar andando, ir para o meio do mato, ver algum bichinho. Ele mostra a capivara, ele mostra o cavalo, ele mostra várias coisas. Eu aprendi que tem que dar comida, tem que ter cuidado com os animais. Meu avô levava a gente, quando a gente era menor, eu e meus primos, na carroceria da caminhonete, levando a gente para conhecer a fazenda, para ajudar ele, para levar a gente para pescar, para mostrar a fazenda. E aí, como a fazenda ela não é plana, assim, a estrada tem umas elevações, a gente meio que pulava, assim, a gente ficava brincando. Aí a gente voltava, tipo, cantando música com ele no carro, se divertindo. Sempre era muito legal. E ele levava a gente pros lugares, a gente subia no trator, mostrava os bois. E acho que isso foi um negócio que me guardou muito na memória. Ele me ensinou como que funciona a fazenda. Ele foi mostrar a plantação de soja pra gente e eu achei muito legal, achei muito curioso. E ele cortou meio que um pezinho de soja e deu pra mim e falou pra eu levar, pra eu guardar, pra mostrar pros meus amigos que é da minha fazenda. Eu achei isso muito legal e eu sempre vou guardar comigo no meu coração esse momento. Meu avô, ele sempre foi uma pessoa muito doce comigo. Que eu tenho muito gravado na minha memória que quando a gente ia na fazenda e a gente começou a apostar a corrida e eu saí na frente, mas daí ele começou a engatinhar, né, na subida e passou. Ele conta a história para todo mundo. Eu lembro de uma vez que a gente estava lá na fazenda e a gente tava lá gritando, se divertindo lá. E teve um dia que a gente foi ver uns porcos, umas galinhas, aí a gente foi alimentar. Essa é uma memória que eu tenho dele. Ele também entende muito de hidrografia, essas coisas assim. Pergunta qualquer coisa pra ele, principalmente aqui do estado, que ele vai saber, entendeu? Ele gostava de sempre se manter informado. Tanto que geralmente quando ele liga a TV, ele quer ver o jornal. Ele é sempre muito bem atualizado. As duas netas que tá em casa, foram para lá para estudar, aí acabou o pai falecendo, né? O Ibrahim faleceu.
Hoje a Laura e a Mariana, praticamente eu sou o pai delas. Elas, tudo na vida delas que elas falam, ela não vai falar com a mãe nem com a avó, fala comigo. Ele é a minha paixão e eu sou a paixão dele. Eu fui a primeira neta, então eu tive a honra de ser a primeira a receber todo o amor que ele tinha para dar. Eu nasci numa época muito difícil dentro da família. Eles tinham acabado de perder o tio Márcio, né? A minha mãe conta que no dia do meu nascimento, o meu avô, ele me pegou, me ergueu, a família fez uma oração e que ele falou naquele dia que eu seria uma pessoa iluminada, forte e que traria, na verdade, esperança para todos eles. Ele sempre esteve pronto para ajudar, mesmo quando às vezes era ele que precisava de um colo, ele sempre teve um ombro para oferecer. Ele é uma pessoa que ele vive todos os momentos com a gente. É aquela pessoa presente dentro da nossa vida, da infância, da escola, da formatura. Inclusive, ele foi a pessoa que estava comigo quando eu passei no meu vestibular para medicina. E foi um momento muito marcante na minha vida, porque ele me abraçou na hora e a gente rezou o Santo Anjo juntos. E aí ele já começou a chorar, e eu também. Ele é meu amor, assim. Ele foi meu segundo pai. Calma. Eu quero que as pessoas saibam que existe um homem chamado Moisés Nery, uma pessoa que lutou por toda a família, que cresceu, que venceu e que ele foi uma pessoa fundamental na vida de tanta gente que merece todo o nosso amor. O que mais me marca é ter a presença dele no meu dia a dia, desde criança, quando a gente ia pra fazenda, a gente ajudava ele a pescar, a gente brincava na represa, eu, ela e o Guilherme. Após a morte do meu pai, teve muitas situações que eu entrei em desespero, que eu chorava. Ele ouvia eu chorando no meu quarto e ele ia lá. Então, assim, conversava comigo, me acalmava, pegava na minha mão, chorava comigo e falava coisas lindas pra mim. Uma coisa que eu sempre admirei muito era a amizade do meu pai com meu avô. Meu pai era uma das pessoas que meu avô mais confiava. Essa questão das fazendas, dos negócios deles. Eu tenho certeza que fez diferença, muita diferença ali. Eu tenho muitos dois em uma pessoa só, que é meu avô. Nesse atual momento é meu avô. Uma pessoa muito forte, uma pessoa que sempre lutou por tudo que ele tem, por todos os seus objetivos. Uma pessoa que sempre lutou pela família, que nos mostrou o verdadeiro valor das coisas. Sempre foi um bom pai, um bom marido para minha avó, um bom pai para os meus tios, para minha mãe, um bom avô para a gente. Mais importante do que tudo que ele ensinou foi fé mesmo, fé em Deus, fé em Nossa Senhora. É o que eu quero muito colocar dentro da minha casa, dentro da minha família, e tudo começou com ele e com a minha avó. O Guilherme hoje a parte financeira é 100% com ele. Meu avô sempre falou pra gente: a única coisa que ninguém tira de você é sua honestidade, sua palavra. Então a gente sempre tenta honrar ele o tempo todo, sempre ele foi nossa referência. O meu avô sempre foi o pilar da fé da nossa família. Ele me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje, graças a Deus, estou trabalhando com eles, né, aqui na fazenda. A maior meta dele, pelo menos para mim, sempre foi me ensinar. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo aplicar muito na minha vida tudo que ele me ensinou e que ele fez por mim. Muito orgulho mesmo de ver toda a trajetória dele, tudo que ele conseguiu, tanto que ele lutou para nossa família ser o que é hoje. Ele é lindo, ele é amoroso, carinhoso. Ele faz tudo o que eu quero. Ele mora no meu coração. Eu te amo, vovô. Eu te amo.
Meu avô, eu acho ele uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com muita experiência de vida, muito trabalhadora, que batalhou muito para dar o melhor para a família. Muito humilde, uma pessoa que foi um exemplo de pai para minha mãe, e eu sou muito grata por ele por isso. Ele é um avô bem presente e eu amo muito ele. Para mim, o que eu posso trazer para isso é o exemplo, né? Ver como foi a vida dele, a história, para eu aprender e levar isso para minha vida também. Meu avô, eu levo muito dele ter uma família e trabalhar para ela. Ele conseguir dar atenção, né, para um município inteiro, mas não desvirtuar da família e trazendo a prosperidade para as outras famílias também. E ter a garra que ele tem. A história dele é incrível, né? Minha relação com meu avô sempre foi de muita amizade e muita admiração da minha parte por ele. Se eu tivesse que falar em uma palavra o que é a relação minha e do meu avô, é isso, amor de pai e filho. Eu me espelho muito nele, na história de vida dele, na história dele com a religião, né, com Deus. Essa fé dele que ele transferiu para todo mundo marca o que nós somos hoje. O legado que meu avô deixa para nós é a nossa família unida em Deus. Eu enxergo nele uma pessoa visionária, eu enxergo um homem muito inteligente, tem uma inteligência emocional, uma inteligência que está fora do papel. Uma pessoa que sempre viu à frente do tempo e por isso ele merece todas as conquistas que ele tem hoje em dia. A família que ele formou, ele merece ter o amor que ele recebe, o cuidado que ele recebe, porque foi uma pessoa que é predestinada, é uma pessoa predestinada. Isso que eu enxergo no meu avô. Camapuã é que a gente tem as fazendas ali, né? E a gente gosta do lugar, gosta das pessoas. A gente acabou, dentro de Camapuã, ali tem muitas famílias que tem a gente como parente. Tinha um médico em Campo Mourão que tinha uma terra em Camapuã, e ele foi e conversou com o médico. Eles vieram, olharam a fazenda ali em Camapuã, voltaram lá no Paraná e fecharam o negócio. Foi quando ele veio para o Mato Grosso do Sul. Vim morar em Camapuã em 1983. Como a gente era de fora, a gente não tinha amizade com ninguém ainda, né? Conhecemos o seu Moisés. A gente virou vizinho, né? Vizinho de propriedade. E ele sempre se fez presente. Só tinha uma fazenda, às vezes grande, 3.000 hectares e tal. Ele não tinha condições não tinha dinheiro disponível para formar a fazenda. E aí quando eu vim, eu desmatava, formava e recebia em terra. E aí trabalhando depois com máquina, com trator e tal, acabou eu comprando do seu Xim, desmatei 2.000 hectares de terra para ele e me pagou com 2.000, que é a Fazenda Salgado. Aí fiquei com 2.000, aí acabei comprando a Santa Laura do lado de cá, que era 1.800. Ele juntou as duas numa fazenda só. Aí eu estava lá perto do Rio Verde, acabei vindo para lá e estou ali até hoje. Ele observou que ali era uma região que produzia bem mandioca. Para ter matéria-prima, inicialmente eles plantaram em torno de umas 300 hectares de mandioca, já que já é uma área grande. Ele foi e pesquisar sobre a questão de montar uma farinheira. E acabou que tinha uma fábrica de maquinário de farinheira numa cidade chamada Araruna, que fica a uns 100 quilômetros de Campo Mourão, no máximo. E a pessoa incentivou ele a montar uma farinheira aqui no Mato Grosso do Sul. E incentivaram outras pessoas também para ver se plantava e tal. Como não houve uma grande aceitação, eles acabaram sozinhos chegando a uma área de 1.000 hectares de mandioca, que é uma área muito grande, que na época
chegou a ser filmado, fazer uma reportagem do MS Rural, lembro bem. Foi uma inovação para Camapuã e também para o estado do Mato Grosso do Sul. Eu vejo que essa inspiração dele na farinheira veio de quando ele era criança ainda. Lá em Machado, ele conta que tinha um tio que tinha vários maquinários movidos a água, tipo roda d'água. Então era uma farinheira mais rudimentar, mas ele conta muito desses maquinários que existia lá em Machado, que ele era criança ainda. Eu comecei a trabalhar com o Sr. Moisés em plantio de semente. Aí eu passei a ser motorista dele. Vai fazer 14 anos agora em novembro. Eu trabalho com eles e tenho muito orgulho disso. Eu tive o privilégio, de conhecer o Moisés Nery há muitos anos atrás, ainda quando o meu pai empleitou um serviço para ele, de máquina, aonde foi a primeira vez que eu vi o Sr. Moisés. O meu conhecimento com Moisés já é um pouco mais aprofundado, devido eu, na época, era despachante documentalista e o Moisés tinha uma frota, a Correntão, de máquinas, de vários carros, onde eu passei a prestar um serviço para a empresa dele e aí então nós passamos a ter um conhecimento maior. Como eu tinha fazenda dos dois lados, eu fiz uma represa para fazer uma passagem, para ligar uma fazenda na outra. Sempre fui fazendo as coisas com a orientação técnica, né? Para fazer o tanque, tinha uma pessoa aqui que era agrônomo, né? Ele deu uma analisada e idealizou a maneira de fazer, né? Aí fez, deu certo. Eu trabalho na fazenda dele há mais de 26 anos. Criei minha família nessa fazenda, eu tenho 2 filhas. Sustentei a minha família lá, graças a Deus. Tenho uma coisinha hoje também, fruto de lá. Para mim, o Sr. Moisés é uma pessoa excelente. Trabalhava o serviço junto, ele pedia minha opinião, eu dava minha opinião, ele aceitava. Não tinha serviço impossível, todo serviço que ele queria fazer, fazia, não importava a dificuldade. Daí nós dois trabalhamos também numa represa e o planejamento dele planejou fazer essa represa, essas comportas. Ele falava o serviço e eu executava. E para mim ele é um professor. Esse tempo todo que trabalhamos juntos, acho que trabalhamos conversando um com o outro e graças a Deus até hoje estou trabalhando com ele lá. Que aqui não tinha maneira de estudar, para ficar lá sozinho não dava. Eu fui para o sacrifício ficando na fazenda sozinho e a esposa ficou com os filhos em Campo Grande. E um dia, um momento na vida, acabei entrando na política sem esperar. Fiquei vereador, depois virei deputado, e deputado virei prefeito 8 anos. O Moisés foi um homem muito inteligente. Então, quando ele queria uma coisa, ele queria. Então, quando ele partiu para ir para a política, ele já foi decidido aonde ele queria chegar. E recebeu o apoio de toda a família, de todos os irmãos, e os filhos, da esposa, todo mundo foi um grande colaborador para ele na política. Moisés candidatou para ser vereador de Camapuã, foi o mais votado. Foi aí então a minha aproximação maior com Moisés. E confesso para você que eu me identifiquei muito com Moisés. Um homem mais empreendedor, mais ativo. Com pouco tempo, Moisés se tornou deputado estadual, nosso representante na Assembleia. Quando eu virei deputado, aqui eu tive 80% de votação. Fui bem votado aqui, no Figueirão, Costa Rica, Chapadão do Sul, São Gabriel, Coxim, eu tive voto em Coxim também. Campo Grande, que acabei tendo uma boa votação também. O que me levou a ser político foi o agronegócio. Eu não falava Moisés Nery, quando tu estava falando aqui, é o agronegócio que está falando. Criei a Comissão de Agricultura lá na Assembleia, pegou aquelas pessoas que tinham vocação participando, né? Essa foi por ali. Entendia bem do agronegócio e defendia uma classe que era dona do Estado. Falar de tecnologia, de indústria,
Tem meia dúzia de pessoas com interesse, mas eu falava do agronegócio, que é 100% o Estado agrícola e pecuária, né? Como deputado estadual, nós nos encontramos na Assembleia e nos tornamos grandes amigos. Todas as minhas candidaturas, seja de deputado estadual, federal e senador, eu sempre tive o apoio do Moisés Nery. Eu, deputado estadual, já no meu terceiro mandato, sairia candidato a deputado federal e precisava do apoio do então deputado Moisés Nery no norte, na região dele. E ele disse para mim, eu quero que você atue na Comissão da Agricultura. Eu me elegi deputado federal, atuei na Comissão da Saúde e da Educação, mas fui atuar na Comissão da Agricultura 2 anos depois, virando presidente da comissão. Ajudamos a criar a chamada Bancada da Agropecuária, hoje conhecido como Bancada Ruralista. Eu tenho um respeito muito grande pelo amigo, pelo companheiro, mas tenho um respeito ainda maior pelo homem público que foi o grande Moisés Nery. Ele e os irmãos, eles construíram, até hoje é muito bonito o local, chama Posto Tio Patinhas, e fica na chegada da cidade de Campo Mourão, no entroncamento de Iretama, de quem vem para Maringá e de quem vai para Cascavel, e eu morava entre Campo Mourão e Cascavel. Minha família veio para Coxim, né, e seu Moisés veio para Camapuã. Ele era vereador em Camapuã, se elege deputado estadual, e eu em 96 viro prefeito de Coxim. Aí nós acabamos tendo construindo uma boa relação, e ele tinha um grande projeto que ele apresentou a nível de Assembleia Legislativa, que era o Pró-Rural. Esse projeto tratava da recuperação das áreas degradadas. E justamente o COINTA surge como um consórcio, num primeiro momento, de recuperação ambiental da bacia do Rio Taquari. E esse projeto previa, obviamente, a liberação de recursos, a priorização dos recursos do FCO para recuperar as áreas degradadas de todo o estado, de modo especial ali da bacia do Rio Taquari. E isso, além de estreitar os vínculos que ele tinha com a minha família, entre eu e ele passamos a ter uma relação muito mais próximas em função de objetivos comuns que tinha o consórcio que eu presidia e o mandato do deputado Moisés Nery. Seu Moisés foi sempre uma liderança importantíssima aqui no nosso estado. Em momentos muito difíceis que a agropecuária passou, seu Moisés foi um líder firme e nos ajudou muito a chegar à securitização para os produtores rurais, que foi o que mudou a realidade da agricultura brasileira. Seu Moisés nasceu com o dom do diálogo, da observação, e com isso ele conseguiu deixar esse legado que todos nós devemos louvar, respeitar e cultivar para que novas lideranças apareçam na agropecuária do nosso estado. Ele, como deputado estadual, ele criou na Assembleia Legislativa uma comissão de agricultura. Ele conseguiu levar para Brasília através de senadores e deputados federais. Na época foi o único agricultor que teve acesso. A agricultura do estado do Mato Grosso do Sul deve muito ao seu Moisés. Quando aqui em Camapuã que eu assumi, eu procurei investir o que foi possível e levar a escola para o meio rural e transporte escolar para todo lado. Mas durante o período que eu tive aqui, formou mais pessoas, um curso superior em Camapuã, do que toda a existência de Camapuã. Chegou em mim e falou, Ni, eu vou candidatar a vereador. De vereador passou a deputado, candidatou a prefeito. Depois que ele candidatou, eu ajudava, trabalhava na campanha, pedia voto, fazia visita. Foi muito importante o nosso trabalho. O seu Moisés fez a diferença e deixou um grande legado em Camapuã, como um gestor, um homem de visão. Acima de tudo, o seu Moisés uma humildade muito grande, um homem religioso, um homem muito humano, né? E falar do seu Moisés também não tem como falar da dona Geni.
Dona Geni, a sua companheira, uma mulher que exerceu o mandato como secretária de assistência social do município, com a sua humildade, uma pessoa que tinha um carisma muito grande, né, uma grande parceira e fez com que, com certeza, o Moisés ainda se qualificasse mais pela companheira que tem. A Camapuã, antes da administração do Moisés e depois. E ele sempre falava, olha, eu estou dando um pouquinho da minha parcela de contribuição, porque Camapuã já me deu muito, mas muito mais do que eu estou retornando a Camapuã. Como administração pública, então, nós vimos e ele viu o que era a necessidade de fazer, principalmente as estradas que não tínhamos. E o Moisés, então, adquiriu tínhamos 4 patrolas, trator de esteira, 2 trator de esteira, 3 pá carregadeiras, 3 caminhões novos, mas tinha mais 5. Fizemos uma equipe de fazimento de estrada, conseguiu fazer um bairro inteiro de paralelepípedo que até hoje existe ali, tirar das pedras do próprio Camapuã, mão de obra de Camapuã. E, enfim, é um exemplo até de administração que isso aí não tem renovação, isso aí daqui a 200 anos ainda o paralelepípedo está intacto, não se gasta, não faz buraco. Quando nós fizemos essa imagem aqui, toda a população de Camapuã gostou muito dessa imagem. A gente vê as pessoas que vêm aqui, todo ano tem missa aqui e abençoa a cidade. Cristo foi uma das melhores obras que ele fez, como tantas outras obras ele fez aqui, né? Carecão ele é muito antigo aqui. O camapuanense é apaixonado por futebol. Sempre teve bons times aqui, né? Foi uma obra importante porque você acaba envolvendo a juventude, que quando ele não tem onde ele se entreter, se ele se divertir, ele acaba fazendo arte, né? Então esse cara vem para cá direto, tem movimento aqui. O Moisés conseguiu fazer o estádio, que é chamado hoje de Carecão, e até hoje estou passando lá, o estádio iluminado, bem gramado, bem cuidado. Ele foi um cara bem atuante, estruturou o município de uma forma assim invejável. Teve antes e depois do Moisés Nery. Moisés conseguiu fazer o Paço Municipal novo, bonito, grande, espaçoso. Paço Conviver é os pessoal da terceira idade. Então eles não tinham onde eles dançar os bailinhos deles. Falei, vou fazer um lugarzinho aí. Fiz um salãozinho muito ajeitadinho. Porque o tempo que eu fui prefeito, eu tinha um bom relacionamento com toda a população. Ele fez uma transformação, não só na cidade, como no coração das pessoas. Porque quem ouve falar de Moisés Nery já fala, nunca Camapuã vai ter um prefeito como o seu Moisés. Nunca deixou de atender a população. Foi uma pessoa que ajudou muito a população. Eu, como chefe de gabinete dele, primeiro dia, nós fomos no almoço de posse. Ele falou, companheiro, amanhã é cedo, hein? Tá bom, seu Moisés. Eu cheguei lá no gabinete por volta das 6h30. Moisés já estava lá. E aprendi a ser, em cada posto político que eu ocupei, eu honrei, cumpri, prestei trabalho ao meu estado, ao meu município, porque eu me sentia, pelo que eu recebi do município, pelo que eu recebi da população, eu tinha o dever e a obrigação de fazer com seriedade e respeito. E digo para vocês, ainda está por nascer ainda em Camapuã um gestor, um empreendedor igual Moisés Nery. Como prefeito de Camapuã ou como deputado, eu creio que ele levou sempre essa referência, porque aonde ele pôde ajudar, ele ajudou. E não media esforços ou tirar do bolso dele. Mas depois, como homem público, homem político, ele também usou a coisa pública para fazer isso de forma honesta e ajudou as pessoas, né? Eu tenho certeza que as pessoas de Camapuã que puderam participar do governo do tio Moisés são prova disso, né? Ele sempre honesto até o último fio de cabelo. Aonde o tio Moisés anda, ele é assim, generoso. Nunca pensou 2 vezes em ajudar uma pessoa que pede. Eu como na política, eu acho que assim, missão cumprida.
O Piauí foi uma região que eu conheci. Eu, como fui sempre ligado no agronegócio, eu vi um potencial muito grande no Piauí. Ronaldo Lacerda, Ronaldo foi lá e acabou transformando uma área grande em loteamento. Aí ele falou para mim, você podia conhecer o Piauí. Foi uma luta, quando ele começou a viajar para o Piauí, eu tinha muita preocupação de acidente na estrada. Nos negócios, só falava para analisar bem, eu falava para ele. Se é um negócio que vai dar prazer para você, lucro, se tem essa visão, não pode fazer, né? Conheci o Moisés em Camapuã e como eu tinha começado esse trabalho no Piauí, era uma área grande que a gente estava regularizando, legalizando lá, e precisava de alguém que pudesse empreender nisso. Então eu convidei o Moisés para ir para lá. Isso em janeiro de 89. Conheceu a região, gostou muito da região, porque sentiu também, a gente tinha sentido o potencial que tinha para a agricultura, a qualidade das terras e tal. Começou de fazer estrada, de abrir as primeiras áreas. A primeira área, lá nessa chapada que estava na Serra do Quilombo, a primeira lavoura plantada lá foi eu e Moisés plantando, porque nós fizemos uma sociedade e fomos explorar a agricultura. Entendeu? Os pioneiros que estão lá, que plantam até hoje, os maiores que plantam até hoje lá, compraram as primeiras áreas minha e do Moisés. Quando a gente começou a mexer lá, não tinha onde ficar, não tinha hotel. E a gente começou a parar numa casa lá, e as pessoas que vinham, tudo ficavam junto com a gente ali. Aí eu falei, Ronaldo, aqui não tem hotel, aqui tem que... Aí falou, vamos fazer um hotel aí? Aí construímos um hotel. Como chegou gente e tal, porque junto conosco, logo nós levamos mais gente para lá. Quando nós chegamos lá as primeiras vezes, não tinha onde hospedar, era uma pensãozinha muito ruim. Foi onde surgiu a ideia de fazer o hotel, porque aí a minha mulher ficava cuidando do hotel e eu ficava na fazenda, né? Ainda hoje tem lá um ex-funcionário meu, nós vendemos para esse ex-funcionário e ele toca o hotel até hoje, que é um camaponense também. Eu sou de Camapuã, Mato Grosso do Sul, e vim para cá fazer um trabalho. Eu trabalhava com agrimensura lá, com demarcação de fazendas, peguei um trabalho para fazer aqui. A minha estrutura era fraca para fazer esse trabalho. Eu convidei um amigo meu, que eu sempre trabalhei com ele lá no Mato Grosso do Sul, o Ronaldo Lacerda, e após ele vir, ele fez uma parceria com outro pessoal de lá, e fizemos esse trabalho aí, concluímos. E aí, a partir daí, ele fez uma parceria com o seu Moisés Neri, na época, que veio aqui, comprou fazendas aqui na região. Eu fiz vários trabalhos de medição dessas fazendas para ele, na época. Tivemos juntos aí uns 20 anos de convivência juntos aí. Depois eu adquiri um hotel aqui em Gilboés, ele sempre passava aqui, hospedava aqui, e sempre uma boa convivência, nós todos aí. Até hoje lá é um polo agrícola do Piauí que desenvolveu muito. Um estado que tinha o potencial de produzir e era pobre. Isso fixou, né, um setor de estrada, armazém, e aí versificou lavoura, entrou soja, entrou milho, entrou feijão, a terra lá produz de tudo. O Piauí é conhecido por conta do agronegócio. Então ele pode bater no peito e pode dizer que fez parte dessa história. Tanto é que pode perguntar para vários produtores, não foi só nós, teve outros também que adquiriram terra com ele, que fizeram parte da vida do seu Moisés. Então esse legado fica no Piauí, fica na Serra do Quilombo e fica em muitas famílias aqui. Eu sempre admirei o Moisés por ser o pioneiro aqui no Piauí, por ele ter acreditado, investido numa terra tão desacreditada como era há 30 anos atrás o Piauí. Ele teve essa visão que aqui ia dar certo e investiu, fez estrada, quebrou serra. Então, ele foi uma pessoa que deixou a sua marca aqui no Piauí. Comecei a trabalhar com o seu Moisés no dia 4 de abril de 1994.
E daí para cá foi só alegria na minha vida. Aí a gente foi ficando mais amigo, hoje a gente já é assim, um companheiro. Na parte de máquina eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou muitas técnicas para trabalhar mais fácil, né? Quando ele tinha aqueles tempos, ficava dando aula para nós, olha, se você fizer isso, o serviço vai ficar muito melhor. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que eu vivo tranquilo e graças a seu Moisés. A gente começou a conviver com o seu Moisés quando a gente resolveu vir embora para o Piauí. A gente plantava na Bahia e viemos para cá. Ficamos sabendo que as terras eram boas. A primeira conversa que nós tivemos por telefone com ele já impressionou a sinceridade dele e o caráter dele também. A primeira coisa que ele perguntou para nós queria comprar terra para explorar, para venda, ou se era para produzir. A gente não, a gente quer comprar terra para produzir, para ficar na região. Diz ele, então a gente vai fazer negócio. Daí depois viemos a se conhecer pessoalmente, depois quando eles vieram para cá. O seu Moisés, ele falava uma coisa, não precisava escrever o que ele falava, sempre muito enérgico e muito correto nos negócios dele. Nós viemos para o Piauí através do benedito do seu Moisés, que estava aqui já mexendo aqui no Piauí, mas trabalhamos muito tempo juntos. O Moisés vizinha de fazenda. O Moisés, na verdade, sempre foi um colonizador. Ele gosta de comprar muita área e dividir para distribuir para o povo, vender para o povo, para montar a fazenda. Aí mesmo em Roda de Casa aqui, perto da minha fazenda, tem acho que dá umas 15 fazendas que foi ele que fez o povo vir para cá. Quando nós viemos para cá, nós viemos trazer um amigo nosso lá de Coxim, aqui, que estava lá e tinha terra aqui. Aí ele falou, não, o seu Moisés está lá. Ah, mas o seu Moisés eu conheço demais. Aí nós saímos de lá e viemos fazer uma visita para eles aqui. E nessa visita nós acabamos comprando uma fazenda de 5.000 hectares. Eu, meu pai, meus irmãos, vizinho com o seu Moisés. Que lá no Mato Grosso do Sul nós já era vizinho de fazenda também. Sempre que ele passava na estrada, ele chegava lá em casa. Tomar um cafezinho, que ele é mineiro, gosta de um cafezinho. O estado era muito devagar, não tinha máquina, aí comprei máquina nova, esteira de 60F, grande, abri estrada, tudo isso aí para o governo, ninguém fazia isso. Aí eu fiquei muito conhecido lá no estado. Eu sinto o Moisés como parte da nossa história aqui no Piauí, porque as primeiras áreas foram adquiridas dele, e empregamos mais de 500 pessoas aqui na região. Mas tudo partiu do primeiro negócio que a gente fez com Moisés. Também porque o tio Moisés, ele tem um tino para o negócio que, olha, é admirável. Ele vê longe lá, ele fareja uma coisa e dá certo. Põe a mão e, como diz o povo, vira ouro. E onde ele ia a coisa só dava certo, né? Quer dizer, o tio Moisés tem todo um perfil de bandeirante, de desbravar mesmo. E abrir uma picada aí onde os outros vão passar. No Piauí, literalmente, ele que descobriu a serra onde tinha a nossa fazenda. A primeira estrada que eles abriram lá foi praticamente no peito. Contou muito de como foi difícil aquele tempo, de tirar maquinário daqui e ir para lá, em estrada de terra. Ver no olho do meu avô também o orgulho de estar mostrando algo que realmente ele conquistou com muita luta, abrindo tudo ali na cara e na coragem. Era uma região muito próspera. Para chegar em cima da serra, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi um acesso, porque não subia máquina lá. Falaram para ele que tinha um lugar lá que não era tão difícil fazer um acesso, e fizeram primeiro acesso para a Serra do Quilombo. Depois falaram de uma outra área, de uma outra região que dava para fazer um acesso também, que era um pouco mais difícil. Foram conversar com o fazendeiro não autorizou ele a fazer. Ele falou, mas você não quer vender a fazenda? Ele falou, eu vendo. Quanto você quer? Tanto. Ele pegou e comprou a fazenda para poder fazer o acesso, que ficaria bem mais perto, no caso, para até a propriedade que ele tinha adquirido.
que hoje ela já tem umas 150, 200 mil hectares abertos, produzindo soja, produzindo milho, produzindo feijão, produzindo algodão. Inicialmente graças a essa visão que ele teve na época para poder estar do jeito que está hoje. A minha vida, na mocidade, na juventude, eu procurei sempre cumprir o dever de cidadão, de respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos. Então isso aí foi me dando um espaço que as pessoas sempre acreditou na gente. É um cara sensacional, foi um desbravador, foi um cara de visão grande, né, que conseguiu fazer alguma coisa com muito suor, com muito trabalho. É uma pessoa que não tinha preguiça, sabe? Então o Moisés é uma inspiração para todo mundo. Então Moisés merece todas as homenagens nossa, minha, da minha família, dos irmãos. É um cara que realmente foi inspirador para a gente, sabe? Ele é um livro aberto, o seu Moisés. O que ele sabe, o que ele entende é uma coisa assim, ele é um engenheiro, ele é um matemático, ele, por mais que ele não teve estudo na vida dele, a vida ensinou ele muita coisa que nenhum professor consegue ensinar. Ele sempre barbudo, e a gente ligava muito ao Moisés da Bíblia com esse Moisés, aquele Moisés forte, né? Que quando a gente assistia aquele filme sobre Moisés, a gente tinha a imagem dele, porque realmente toda a vida ele foi uma pessoa correta, uma pessoa séria demais, uma pessoa que sempre estava buscando alguma coisa muito boa para a sua vida e de quem estava em volta, né? Ele tem uma luz que é própria, muito cheio de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Tem uma capacidade de se adaptar ao tempo, à vida do outro, a olhar o outro com um olhar de generosidade, de caridade. Então essa pessoa, ela tem uma luz que é dele. Falar para o seu Moisés, eu sempre digo que eu o amo muito. E que ele é um anjo bom para mim. Aquele anjo que transformou a minha vida, que me proporcionou dias de muita, mas muita alegria. Coisas que eu jamais havia vivido. Moisés Nery conseguiu me proporcionar. Para mim, o seu Moisés, o que me toca mais é o respeito, a honestidade dele, né? E o respeito que ele tem com os funcionários, ele trabalha, porque ele não é assim um patrão. Vamos fazer serviço, ele pede opinião. E outra, a simplicidade também é um dos fatores que me toca muito também. Ele, qualquer pessoa, para ele, pessoas iguais. Eu quero fazer um agradecimento ao seu Moisés Nery, por esse tanto de anos que trabalhei junto com ele e a família Nery, que ele me dá essa confiança que eu trabalho com eles, né? E ele, a dona Geni, né? Eu quero agradecer, muito obrigado, seu Moisés, por até hoje trabalhando com o senhor. E por essa homenagem que estou fazendo para o senhor. A sua família também não é diferente, os filhos, né? A gente sempre teve um bom relacionamento, mas confesso para você que o Moisés, um homem que, para mim, eu me considero um grande amigo do Moisés, me sinto privilegiado, agradecido, gratidão mesmo a Deus por ter tido a oportunidade de conviver e conhecer, né? E ter a oportunidade hoje, seu Moisés, de falar nesse documentário, para o senhor ouvir, né, da minha gratidão, do meu respeito, da minha admiração que eu tenho pelo então amigo, companheiro, homem pronto de toda hora, determinado naquilo que se propõe a fazer, é o senhor Moisés Nery. Um homem respeitado pela sua posição, pela sua maneira de se tratar as pessoas, pela sua humildade. De um homem empreendedor, um homem de visão. Eu, na condição de cidadão camaponense, registro aqui os meus agradecimentos ao Moisés Nery pela sua grande gestão, por 2 mandatos como prefeito da minha querida Camapuã. Falar do Moisés Nery para mim é falar de um amigo, de um companheiro, da integridade moral,
da retidão, do produtor rural, do homem que tem uma palavra firme, reta, uma fala honesta, direta. Esse é o Moisés. É o Moisés que muita gente, assim como eu, conviveu e tem um respeito muito grande. Respeito conquistado em função, repito, da sua integridade e da sua moral, que é inabalável. Eu tive sempre o Moisés como um cidadão amigo, cristão, em primeiro lugar, muito cristão, e companheiro, amigo. Um senhor assim que, de sentarmos juntos e conversar sobre algo, sobre ti, ele te dá muita esperança de vida. Me senti isso muito encorajado, muitas vezes por ele, desde quando a Simone teve câncer. Praticamente eu já me confessei com ele e ele me dá sugestão assim de vida impressionante assim, fora do normal. Às vezes até o padre não consegue dar aquela como te diz, aquela inspiração espiritual para você viver dali em diante. A parte espiritual dele não tem comparação com ninguém, sabe? Ele é único, ele é uma pessoa ímpar. Uma pessoa que invoca o nome de Deus em qualquer discurso, em qualquer reunião. Eu quero mandar um abraço para o Sr. Moisés em nome dos meus irmãos, do Alderi, do Ari Roberto, do Artemio, do Mauro e do Ademir. Em nome do meu pai, que meu pai gostava muito do Sr. Moisés, que é falecido hoje, que nós só temos gratidão. O que a gente tem do Sr. Moisés é só uma amizade muito gratificante. O Moisés só já me fez surpresa na vida. E não é surpresinha, é grande surpresa. Abriu lá a porta da garagem, estava lá um carro novo para mim. Hoje eu tenho a minha vida, foi São Moisés que me ajudou a construir a minha vida. Tudo que eu construí foi através dele, não tenho nada construído por outra pessoa. Ele tratava as pessoas super bem, respeitava muito bem as pessoas, de mulher, menino, homem, tudo, pequeno, grande, ele não ia rico, pobre. Sempre ele dizia para mim, olha, Vera, o que a gente tem mais que fazer é respeitar as pessoas, mas para a gente ser respeitado. Então, tanto amor por aquela família que eu nem consigo expressar o tamanho do sentimento que eu sinto por eles. O Moisés é um exemplo de pai, de avô, de ser humano, me acolheu assim, de uma forma tão paternal, sempre me dando carinho, falando você é uma filha, sempre vai ser. E eu quero sim me espelhar muito em relação à vida espiritual e à tranquilidade que transmite para todos nós da família. Às vezes vai fazer um negócio, às vezes você tinha a oportunidade de tirar até por menos, mas eu achava que aquele que estava ali já era o justo, que não podia ser menos. Eu sempre fui assim, não foi preciso de fazer as coisas sugando as pessoas. Então a gente sempre lutou, trabalhou, valorizou a família e pessoas que cumprem com o dever. Eu já nasci com meu avô já tinha as fazendas e tal, mas ele contar pra gente como ele conquistou cada coisa, os negócios que ele fez. Esse é o maior ensinamento que meu avô deixou pra gente. Nunca ser desonesto com ninguém, sempre nunca querer puxar as coisas pro nosso lado, sempre fazer o que é justo para todo mundo. É uma pessoa que levantava cedo e tinha tudo que fazer. Ele sempre pensava assim, que ele falava até em reuniões. Eu sou um homem que amanhã eu sei o que eu tenho que fazer amanhã cedo. Isso tanto na atividade dele rural, como na política, né? Já estava pronto porque tinha que fazer amanhã cedo. Ele era o cara da verdade mesmo, sabe? Até a rapaziada tudo respeitava muito ele, sabe? Porque o Moisés é um cara muito bom, sabe? Ele é um cara compreensível com as coisas, ele é muito educado e uma pessoa muito servidor das pessoas, sabe? O Moisés sempre foi aquele cara que se você tiver sem a camisa e falar, Moisés, me dá a camisa pra mim aí, ele arranca do couro e dá, sabe? Eu aproveitei o tempo que o seu Moisés vinha mais para cá, eu gostava muito de conversar com ele. O que eu aprendi é que
a honestidade vale a pena. Tudo que você planta, um dia você vai colher. A gente está na companhia de um homem sábio, um homem direito igual o Sr. Moisés, é muito prazeroso para a gente. Eu queria agradecer muito ao Sr. Moisés por esses anos que eu trabalho para ele, de estar junto com ele. Que ele saiba que eu tenho muito orgulho. Moisés é o seu Moisés, a gente conhece ele, nós temos uma amizade quase de 40 anos. Eu e ele somos que nem pai e filho. Tipo assim, ele fala para fazer as coisas para ele, nunca quis me aproveitar, ele nunca cobrei um centavo dele, sempre só por amizade. E sempre trabalhamos juntos. Ele estava na minha ordenação, bem lá sentado na frente. Quer dizer, ele sempre me apoiou como escolha de vida, me apoiou totalmente, né? Então, depois que eu me ordenei padre e que eu tinha a possibilidade de vir até aqui, era sempre muito lindo de poder celebrar a missa junto com ele, com a família, na casa dele. Porque até hoje eu gosto de escutá-lo. Porque a sabedoria de vida que sai dele no contexto da missa é algo maravilhoso. Ele merece todos os elogios, realmente. A gente até se emociona quando vai visitá-lo, né? E ter que se despedir dele é difícil. Porque ele é o tio Moisés, né? Então... O Moisés é o cara mais nobre que eu já conheci até hoje na minha vida. Sinceramente. Fiz negócio com muita gente, mas nunca fiz negócio com alguém que tivesse a seriedade, a hombridade, a responsabilidade que o Moisés tem. Eu, quando conheci o Moisés, eu já era formado, era engenheiro e tal. Um homem que nem o Moisés, não estudar não fez nenhuma falta. Absolutamente. O Moisés é melhor do que milhares de doutores que eu conheço. Entendeu? Ele é um cara de uma pureza sincera e visão, né? Visão. É um cara que sabe ganhar dinheiro, que lutou muito, sempre, nunca passou. Não sei da história do Moisés ter enganado alguém, feito um negócio com alguém, passado alguém para trás. Não existe isso. Penso que eu quero para a futura geração é o entendimento entre os pais, entre os irmãos, dentro da família, para que possa manter essa união. Ser sincero, ser honesto, não querer para os outros o que não serve para a gente. E o que se leva é o que se faz de bem um pelo outro, chegar à presença de Deus e merecer o perdão. A nossa vida é um espelho para aquele que quer seguir.